nessa ligação química. Então ele vai adquirir uma carga parcial menos 3 de cada um dos outros átomos de carbono. Depois eu tenho carbono ligado a dois outros átomos de carbono. Carga parcial menos 2. Este carbono, carga parcial menos 3. Este aqui, carga parcial menos 3, porque está ligado a 3 outros átomos de carbono. E este carbono aqui, carga parcial menos 1. Tá? E o que acontece aqui? Ó? Então, concluímos que o átomo de carbono terciário é o que apresenta o caráter menos negativo. Ó, o carbono terciário é o que apresenta caráter menos negativo. Se ele é o átomo que apresenta caráter menos negativo, ele vai ser o átomo que aceita mais facilmente, receber um outro átomo que tenha caráter negativo. No caso, por exemplo, nós estamos falando de halogenação. Nós estamos falando de cloro, bromo, iodo, flúor, né? Então, por exemplo, o cloro. O cloro tem uma eletronegatividade alta. Ele vai querer se ligar ao carbono primário? Não, porque o carbono primário tem uma carga parcial menos 3. Ele vai procurar um átomo que tenha uma carga parcial positiva ou que tenha a menor carga negativa. No caso, a menor carga negativa é do carbono terciário. Então, a ordem de facilidade com que o hidrogênio é liberado da molécula. Então, a primeira substituição ocorre em um átomo de carbono terciário, depois em átomo de carbono secundário e, por último, em átomo de carbono primário. Essa seria a ordem lógica de substituição. Então, vamos fazer aqui uma reação com essa molécula aqui. Deixa eu só desenhar ela aqui com mais espaço para a gente fazer essa reação de halogenação em alcanos. Então, nós temos aqui o 2-metilbutano, né? Então, aqui, ó, H3C. CH3 mais cloro, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Então, preferencialmente, a primeira substituição irá em um átomo de carbono terciário. Qual que é o átomo de carbono terciário que nós temos aqui? É este aqui. Então, esse hidrogênio vai ligar com esse cloro e o cloro, por sua vez, vai no carbono terciário, certo? Ó, ligado a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. Então, forma isso aqui, ó, H3C, CH2, CH3. O átomo de cloro que foi substituído entrou aqui no carbono terciário, né? Mais o quê? Fecho a minha estrutura, mais HCl. Então, a primeira substituição ocorre preferencialmente em átomo de carbono terciário, tá? Como isso aconteceu? Qual o nome dessa estrutura aqui, ó? 1, 2. 2-metil, 2-clorobutano, certo? 2-metil, 2-clorobutano. Então, a substituição ocorre preferencialmente em átomo de carbono terciário, mas também ela ocorre em átomo de carbono secundário e em átomo de carbono primário. Então, o 2-metil, 2-clorobutano é o meu produto, eu posso chamar ele assim de produto principal, aquele que vai ser formado em maior quantidade. Mas eu também formo os demais compostos. Porque eu também posso ter uma substituição, depois do terciário, um átomo de carbono secundário. Então, este átomo de carbono aqui é um átomo de carbono
secundário, aqui também pode ocorrer cloração, certo? Então vamos lá, ó. O cloro pode se ligar com esse hidrogênio e o cloro vai substituir esse hidrogênio. Então, primeiro ocorre no carbono terciário, depois no carbono secundário. O que vai ocorrer aqui, ó? Vai ser H3C, CH. Aqui eu vou ter o quê? Um átomo de cloro, certinho? E o restante da minha estrutura. CH, CH3, CH3. Certinho? Então, essa estrutura aqui, qual o nome dela? É o 3-metil-2-cloro-butano. Então, ó, 3-metil-2-cloro-butano. Ó, o cloro no carbono 2, o metil no carbono 3. Então, 3-metil-2-cloro-butano. Ainda tenho uma terceira possibilidade, que é a substituição em carbono primário, tá? Vou pegar aqui a cor verde, carbono primário. Imagina que esse cloro aqui, um dos dois, possa ir aonde? Para um átomo de carbono primário. Substituir um hidrogênio, que por sua vez vai ligar com o átomo de cloro. Então, se isso acontecer, qual a estrutura que eu vou ter? Vou ter essa estrutura aqui, ó. H2C, Cl, CH2, CH, CH3, CH3. Qual o nome desse composto? Ó, um cloro, né? 1, 2, 3 metil. Então seria 3 metil, 1 cloro, butano. Então, nós percebemos aqui que nós formamos quantos compostos? 1, 2, 3 produtos. Então, a halogenação ocorre preferencialmente em átomo de carbono terciário, depois em secundário e finalmente em primário. Então, qual que vai ser o produto principal ou aquele que vai acontecer em maior quantidade? A substituição em átomos de carbono terciário, depois secundário e por último em primário. Então, eu formei 2-metil-2-clorobutano, 3-metil-2-clorobutano e 3-metil-1-clorobutano. Então, essa aqui foi uma reação de substituição em alcano e a reação específica que nós aprendemos foi a de halogenação em alcanos.